falar sobre o México, que era um vice-reino da Espanha e era a principal unidade política e econômica desse mundo colonial espanhol. Em 1808, ocorreu uma divisão política entre os crioulos e os peninsulares. Os crioulos eram filhos de espanhóis, mas que tinham nascido na América, e os peninsulares eram europeus que vieram para a América. Os crioulos desejavam a manutenção do vice-rei, porque assim eles tinham o objetivo de conseguir uma autonomia em relação à Espanha. Já os peninsulares, eles não queriam confrontar as novas autoridades que tinham assumido o poder. Eles queriam uma manutenção da vinculação colonial à Espanha. Em 1810, começou os movimentos organizados pelos crioulos contra os conservadores e absolutistas espanhóis. Os crioulos tinham o apoio dos índios e dos mestiços, e o líder desse movimento era o padre Miguel Hidalgo. Foi organizado um levante contra os tributos, contra a pressão econômica e em defesa da religião e abolição do domínio peninsular. Os índios se revoltaram pela ameaça que os brancos traziam para a cultura e religiosidade indígena. Foi organizada uma marcha com mais de 60 mil indígenas, uma revolta que se espalhou por toda a região de intendência de Guanajuato. Era uma luta indígena contra os brancos. Em 1811, Padre Hidalgo e membros do exército contra os espanhóis são fuzilados. Em 1815, surge uma nova liderança, Padre José Maria Morelos, mestiço que liderou as forças rebeldes pelo interior do México. Buscavam independência, um governo constitucional, divisão de poderes, com o fim do poder absoluto, respeito à propriedade privada, fim das leis que impediam a mudança de classes, queriam mobilidade, abolição da escravidão e isenção de impostos. Em 1814, formaram a Assembleia Constituinte para adotar uma nova Constituição. O rei da Espanha retornou com a expulsão de Napoleão, desfavorecendo o movimento dos rebeldes, e ocorreu a prisão do padre Morelos. A tensão política continuou entre crioulos e espanhóis. Os crioulos queriam um modelo constitucional, já os espanhóis queriam um sistema colonial. Em 1820, ocorreu a criação do Plano de Iguala, uma constituição criada pelos crioulos. A Nova Espanha se tornaria uma monarquia constitucional, com igualdade e cargos abertos para todas as classes. O crioulo Agustín se torna o novo líder e também primeiro imperador, que fica como marco à ruptura política com a Espanha. É estabelecido o Império de Agustín e o governador centralizador trai os pontos da Constituição. Após isso, o imperador é deposto, exilado e executado. Em 1821, a independência mexicana é estabelecida. Em 1823, consagram Guadalupe Victoria presidente do país. A independência do México resulta para a Espanha em uma perda gigante economicamente, principalmente. A América Central também buscava independência, e com a centralização de Agustín, isso se intensificou. Também com a liderança dos crioulos, foram formadas as Províncias Unidas da América Central. Houve a desintegração e a formação de pequenas regiões autônomas: Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Costa Rica. Domingos, ou Haiti, como havia sido denominado pelos nativos locais, havia sido conquistada pelos europeus logo após a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. A população nativa foi exterminada da ilha, sendo que o trabalho escravo foi adotado ainda no século XVI para a produção de produtos tropicais. A ilha começou a ser ocupada em sua porção ocidental pelos franceses no final do século XVII. Em 1697, um tratado entre espanhóis e franceses garantiu a posse do local para esses últimos. A partir daí, se tornaria a principal fonte de riqueza da exploração colonial francesa. A independência do Haiti é única por várias razões. Quando conquistou a independência em 1804, se tornou a primeira nação independente da América Latina e do Caribe, sendo o único país do mundo estabelecido como resultado de uma revolta de escravos bem-sucedida, e a segunda república da América. A Revolução Haitiana, feita por escravos e negros libertos, durou quase uma década.
Todos os primeiros líderes do governo foram antigos escravos. A população original era constituída de cerca de 500 mil habitantes. Desses, apenas 35 mil eram brancos, 30 mil eram mulatos livres e mais de 400 mil eram escravos negros, o que deixou fácil a Revolução. A revolta iniciou-se em 1791, após a rápida difusão entre os escravos da notícia que o novo governo francês havia abolido a escravidão nas colônias. O abandono das fazendas e lavouras e o ataque aos fazendeiros brancos alastraram-se para a ilha. O movimento não tomou um direcionamento até 1794, quando Toussaint Louverture passou a comandar os escravos na luta pela independência e pelo fim da escravidão. Toussaint era um escravo instruído que sabia falar e ler o francês culto.